Fala pessoal, beleza? Vamos falar dos jogos do Brasileirão nesse sábado aí, 22 de junho. A gente tem 4 jogos e apostas bem interessantes, tá bem? Criciúma e Botafogo é o primeiro jogo que a gente vai falar. Olha, gente, o Criciúma ainda não venceu em casa, tá? São 2 empates e 2 derrotas. Não uma campanha muito boa, não. Já o Botafogo é um dos candidatos ao título, tá bem? Essa odd de 2,20 aqui, por mais que eu tenha acabado de pontuar, né, sobre essas equipes, acho que está um pouco baixa, deveria estar um pouco mais próximo de uns 2,50, eu acho. Porque, querendo ou não, também eles só têm 2 derrotas, né? Eles conseguiram empatar 2 jogos em casa. Então, assim, o Criciúma está melhorando agora também. Então, assim, esse 2,20 aqui não é a nossa aposta, tá bom? Mas, como a gente respeita a possibilidade de empate, existe sempre a opção empate anula. Cadê aqui, ó? Empate devolve a aposta a 1,52, tá? Na Estrela Bet também pode ser acessado facilmente aqui, ó, que você já vê o valor do empate anula em todos os jogos, tá? Mas o empate anula para o Botafogo a 1,52 eu acho uma boa aposta, tá bom? Agora, gente, vamos falar de Grenal, né? Grêmio Internacional é aquela coisa, né? Eu não aposto em cartões, né? Mas quem aposta deve ficar bem feliz quando chega um Grenal. Olha, gente, eu acredito que o Grêmio, apesar de estar numa fase ruim, né? Tá voltando das questões da tragédia do Rio Grande do Sul, né? Assim como o Inter também, mas o Inter voltou um pouco melhor. O Grêmio ele tem perdido alguns jogos que ele tem marcado, né? A exceção foi agora contra o Fortaleza, que ele não fez nenhum gol. Eu não subestimo esse Grêmio, tá? Eu vi a entrevista do Renato. O Renato é um cara sempre muito inteligente, né? Quando o time tá embaixo, ele sabe levantar a moral dos jogadores. O Grenal é diferente, né? Eu acredito não pro Grêmio ganhar o jogo, nem mesmo para não perder, mas eu acredito que o Grêmio vai fazer um gol, cara, contra o Inter. Pode até perder de 2-1, sabe? Mas o Grêmio vai marcar, cara. E a casa tá pagando um valor bom pro Grêmio marcar. Tá pagando 1,40 pro Grêmio balançar as redes, tá? Pro Grêmio fazer um golzinho. Pode ganhar de 1-0, empatar de 1-1 ou perder de 5-1, 3-1, 2-1 Inter. Não importa. O que importa é se o Grêmio fizer um gol é 1,40 na conta, tá bom? Eu acho que vale a pena esse Grêmio para marcar, tá? Não é uma aposta que eu faço muito, mas dadas as circunstâncias aqui, eu vejo ela muito bem, né? O mercado ele também é sempre muito preciso, né? É uma ciência o que as casas de aposta fazem, né? Então a gente que tem esse tato com futebol, a gente que eu digo todos nós fãs de futebol, a gente consegue ter essas percepções que às vezes a casa não vai enxergar, né? Olha, gente, Cuiabá e Atlético Goianiense. Essa é uma odd interessante. Essa é uma odd interessante para o Cuiabá, tá? Eu acho que essa é uma odd interessante e que vale a pena. 2,20 vitória do Cuiabá contra o Atlético Goianiense. Por quê? O Cuiabá subiu de produção, o Cuiabá agora desandou a fazer gols, né? Em 2 jogos recentes fez 5 gols, ganhou do São Paulo no Morumbi. O Cuiabá tá, até na partida que perdeu algumas rodadas contra o Cruzeiro, perdeu por 2-1. Até nessa partida o Cuiabá foi lá e deixou a pipoca dele, né? Deixou o golzinho dele. Já o Atlético Goianiense ele tem a situação de estar trocando de técnico, né? Algumas vezes isso dá um up, né? Na parada, dá uma levantada assim. Não creio que vá ser o caso, tá? Eu acho que o Cuiabá ele já está com um futebol mais coeso nesse momento, já está jogando uma bola mais redonda e vai marcar 1 ou 2 gols e vai ganhar a partida, né? Ou vai desandar a fazer gol. O negócio do Cuiabá é que muitas vezes ele vai desandar a fazer gol porque os adversários subestimam, né? Acredito que o Atlético Goianiense vai fechar a casinha. Não acho que vai ser um jogo para muitos gols, mas acho que o Cuiabá vai ganhar a partida, tá bom? Vitória cuiabana. Agora a gente vai falar dele, né? O Vasco da Gama. Meu Vascão, o que acontece com você, meu Vascão? Olha só, gente, se a gente estivesse falando aqui do Álvaro Pacheco ainda treinando o Vasco, a gente teria obrigatoriamente que ir na vitória de São Paulo, tá? Direta. Mas a gente está falando do Seabra, que é o auxiliar, na verdade é o técnico do Sub-20, né? Olha, gente, esse treinador, ele treinou o Vasco nos 2 jogos contra o Fortaleza na Copa do Brasil, né? Entre a chegada do Álvaro Pacheco e a saída do Ramon. E ele classificou o Vasco, cara. Assim, é uma parada complicada, né?
da gente dizer, né? Ele é um pouco daquilo que eu falei do Atlético Goianiense. Tem essa coisa de chegar um treinador ali que vai fazer o feijão com arroz ali e dá certo, cara. Mas eu não consigo apostar nesse jogo a favor do Vasco, né? A minha recomendação não pode ser a favor do Vasco, ainda que seja difícil que o Vasco perca em São Januário, né? Se eu não me engano, perdeu uma vez no ano em São Januário, no ano de 2024, mas somando os últimos 12 meses, perdeu lá 2 vezes, se eu não me engano, eu tô ficando doido. Corinthians, no segundo turno, esse aqui, e o Criciúma. Pessoal, acho que é uma coisa dessa, cara, em um ano. Então, assim, o Vasco não é muito de perder em São Januário, assim, conseguiu de uns anos pra cá fazer isso. Mas São Paulo é favorito pro jogo mesmo assim, tá? Essa coisa do Vasco São Januário não é suficiente para inverter nenhum favoritismo, tá bom? É só para dar uma segurada na onda, para dar uma força pro time, mas eu acho que o São Paulo vai vencer a partida, né? No entanto, arriscado a gente apostar na derrota do Vasco em São Januário, né? Então esse é o caso da gente chamar o empate anula, tá bom? A 1,55, gente. Só perde se o Vasco vencer o São Paulo. Isso vale a pena falar. O Vasco tem uma dificuldade também dos últimos anos todos contra o São Paulo, né, cara? Então acho que vale muito a pena essa odd aqui, tá? Até para 2 unidades, né? Aí vai depender do gosto de cada um, tá? Então só recapitulando aqui, a gente tem empate anula para o Botafogo, Grêmio para marcar um gol, vitória direta do Cuiabá e o Vasco vence com. Desculpa, e o São Paulo vence com empate nulo. Ó, já tô pensando em Vasco vencer. É esperança, tá? Eu falei primeiro esperança, mas a recomendação é vitória do São Paulo com empate anula, tá? Recomendo até 2 unidades nessa aqui, porque eu acho muito difícil que o Vasco vença essa partida, tá bom? Pessoal, quem puder apostar pela Estrela Bet, pelo link daqui da descrição, vai ajudar demais aqui a gente continuar fazendo esse trabalho, tá bom? Muito obrigado, um abraço e boas apostas. E se inscreva, esqueci. Valeu!